E quando não se gosta do trabalho que se faz? Esta é uma questão que muitas pessoas colocam. E eu acredito que isso é cada vez mais frequente nos dias atuais, porque o mercado de trabalho anda bem tumultuado. Eu acredito que o pior não seja propriamente fazer no trabalho ou trabalhar em algo que não se gosta. Talvez isso não seja o pior. Talvez o que torna tudo mais tumultuado, caótico e difícil são os relacionamentos no ambiente de trabalho, no mercado de trabalho. Se o indivíduo já faz algo que ele não gosta muito, que ele não tem lá muita afinidade e está em meio a pessoas de péssima qualidade espiritual, pessoas que são metidas, enxeridas, invejosas, fofoqueiras, traiçoeiras, embusteiras, que ficam ali armando o tempo todo para cima daquele que está no seu canto, tudo se torna pior. É fato que nós temos que trabalhar, às vezes estamos em fases da vida onde não fazemos bem o que gostamos e ainda estamos em meio a pessoas desagradáveis e isso transforma a vida numa bola de neve de fatos e situações desagradáveis. E até muitas das pessoas que na frente dos demais batem no peito e dizem que amam o seu trabalho, muitas vezes mentem, muitas vezes estão se exibindo. Muitas vezes são pessoas frustradas e fracassadas lá dentro e que daí ficam se locupletando, ficam se achando, ficam utilizando momentos e situações para parecer ser algo que não são, buscando aparentar uma felicidade, um contentamento, uma realização, uma alegria que não existe. Isso é fato. O ser humano ele é bem mentiroso, o ser humano ele gosta de mentir, o ser humano gosta de se fazer maior do que é diante dos demais, porque é bem pequeno, é infeliz, é frustrado, e daí acaba tendo a necessidade de fazer uma imagem sua, de fazer uma projeção sua diante dos demais, para deprimi-los, para fazer com que se sintam mal. Porque o indivíduo que precisa se mostrar, que precisa aparentar, na verdade é um deprimido, um deprimente. É alguém que se sente mal, é alguém que não tem realização. E em muitos casos, são justamente essas pessoas que vivem falando que amam o que fazem, mas sempre fica aquele ponto de interrogação. Mas será? Será? Então eu também já trabalhei em coisas que não gostei. Já tive vários trabalhos. Trabalhei em fábrica já praticamente 2 anos da minha vida, na produção, numa indústria têxtil, lá quando eu tinha 21, 22 anos. Detestava, mas hoje até tenho saudades das reflexões que eu tinha dentro de mim. Naquela situação que era adversa para mim, mas que foi necessária, me trouxe ensinamentos, aprendizados, isso contribuiu no meu desenvolvimento. A minha primeira experiência no mercado de trabalho foi dos meus 15 aos 20 anos, quando trabalhei com o meu pai como marceneiro. Meu pai era marceneiro, teve marcenaria ao longo de muitos anos, 30, 40 anos, e trabalhei com ele 5 anos. Foi uma época boa, tenho saudades porque eu gostava muito e gosto ainda de trabalhos manuais. Trabalho como professor 20 horas, mas faço muitos trabalhos manuais aqui em casa. Faço a faxina da casa, limpo o pátio, tem uns 3.000 metros de gramado aqui atrás de casa, que é uma manhã toda empurrando a roçadeira para roçar isso, adoro fazer.
No verão é um sábado de manhã sim, um sábado de manhã não. A cada 2 semanas é preciso roçar a grama porque cresce, que é uma coisa de louco. Muitas árvores para podar. Na frente tem um grande pátio de brita onde é preciso arrancar uns capins, podar uma cerca viva que tem lá, passar o facão. Gosto de fazer pequenas reformas e pequenos reparos. Agora estou pintando a casa internamente. Então eu gosto, na verdade, de trabalhos manuais, de trabalhos braçais. Trabalho como professor, antes de cursar História, de entrar na faculdade de História, fiz 2 semestres de Direito. Não me interessei muito, trabalhei até um pouco tempo no escritório de advocacia, 1 mês só, e daí pulei fora, que não gostava muito da dinâmica e da rotina. Trabalhei 2 anos como bolsista de iniciação científica, na época do curso de História, fazendo pesquisas. Eu queria ser pesquisador, mas naquela vida monótona e acadêmica aquilo era sufocante também para mim. Então fiz inúmeras coisas na minha vida, tive bastante experiência em diversos sentidos. Tudo isso foi agregador, fiz coisas que não gostava, optei ser professor porque aparentemente era o que eu amava e gostava, mas depois no dia a dia, na sala de aula, aturando o desaforo de pais incompreensíveis que não educam seus filhos e alunos que não levam lá muito a sério, confesso que ando também bastante decepcionado com a docência. Trabalho como professor, sou formado em História, mas venho há alguns anos aí trabalhando como professor de ensino religioso também. A formação em História permite trabalhar como professor de ensino religioso. Então, na minha vida pude experimentar diferentes experiências. E hoje também, em determinados dias, em determinadas semanas, olho para mim e digo, nossa, eu não faço mais o que eu gosto, e talvez a vida tenha um certo teor disso. Nada vai ser perfeito. Um dia não é como o outro. Muitas vezes estamos satisfeitos, outras vezes estamos insatisfeitos, estamos saturados, queremos mudar de área. Quando mudamos de área, nos primeiros dias, nas primeiras semanas, nos primeiros meses, tudo parece maravilhoso, mas daí o convívio com as pessoas torna tudo bastante difícil. É como eu disse no começo do vídeo, talvez o pior não é fazer algo que não se gosta, ou que não se goste, mas o convívio torna tudo pior. Se o indivíduo já não gosta muito do que faz, o convívio piora as coisas, porque hoje as pessoas andam bem intransigentes, metidas, estressadas. É um mercado de trabalho sem sentido, onde praticamente e basicamente só se trabalha pelo dinheiro ainda. A satisfação que depende da afinidade que se tem com a atividade no mercado de trabalho, essa afinidade vem se tornando algo cada vez mais difícil, porque é um mercado de trabalho dinheirista. O problema não é o dinheiro, o problema não é a matéria, o problema não são os bens materiais, mas o problema é o dinheirismo dos dias atuais. E quanto mais dinheirista alguém é, quanto mais ganancioso alguém é, muitas vezes pior ele é com os companheiros no mercado de trabalho, passando por cima dos demais, tratando-os de forma desrespeitosa, prepotente e arrogante, porque em busca do dinheiro, por causa do dinheirismo, o ser humano se torna muitas vezes injusto, antiético, corrupto, descompromissado com os demais. E isso torna a vida no mercado de trabalho pior, quando se convive com pessoas que não têm um caráter muito bom e que são dinheiristas.
O ideal é que o ser humano busque fazer algo não propriamente do qual ele goste, mas com o qual ele se identifica, que tem a ver com ele, para o qual ele tenha uma vocação. É o meu caso na docência, né? Não é a profissão que eu amo, não é a coisa mais maravilhosa do mundo, mas por enquanto ainda vou me mantendo, não sei até quando, porque sinto ainda uma afinidade, uma vocação, mas esse sentimento vem se perdendo cada vez mais diante das intransigências, das confusões, do descomprometimento de pais, de alunos. Já tive propostas de empresas para produzir material de autoajuda aqui na internet, desenvolvimento espiritual, mas também não me interesso por isso. Para mim, produzir material para vender seria algo sem graça, e nem sei se as pessoas comprariam, porque estes que compram conteúdos de autoajuda querem ouvir aquilo que acreditam ser o certo. A maior parte desses indivíduos quer apenas um consolo, um conforto, uma enganação, um entorpecente, uma pílula alucinógena para pensar que a vida vai bem. Muitos desses indivíduos que seguem os coachings ou os vendedores de bugigangas espiritualistas querem apenas a prosperidade, o dinheiro, porque são pessoas dinheiristas, e daí buscam através de uma pseudo-espiritualidade a prosperidade, o dinheiro, e por aí vai. Então, tive a oportunidade de vender conteúdos aqui, tive a oportunidade de crescer na época em que eu gravava vídeos de política, tentando ajudar esta direita podre e fraudulenta que se mostrou uma grande enganação, isso nas bandas de 2015 e 2016, recebi propostas naquela época, propostas políticas, poderia ter ganho dinheiro, mas saltei do barco porque vi que era uma furada, que era uma podridão, me afastei completamente das questões políticas. Então, eu transitei em inúmeras áreas na minha vida. Fiz coisas que eu gostava, coisas que eu não gostava. Hoje eu gostaria de ser um camponês num sítio, cuidar das árvores, dos animais. Talvez isso um dia se concretize, talvez não. Talvez o meu destino seja estar em meio à sociedade, me irritando, mas aprendendo alguma coisa com isso, dividindo meus pensamentos, meus aprendizados com os demais. Então aquela ideia de que tudo vai ser 100% na nossa vida, que vamos alcançar uma realização total e absoluta, eu vejo isso como algo enganoso. Temos que buscar aprender no dia a dia, com aquilo que temos. Precisamos sim buscar fazer algo com o qual nos identificamos, que gostamos, não apenas por dinheiro, mas porque temos uma causa. Isso traz uma realização e uma satisfação, um sentimento verdadeiro dentro de si. Isso, na verdade, deveria gerenciar todo o mercado de trabalho. As pessoas fazerem algo porque defendem e acreditam numa causa, mas isso hoje é secundário. O que essas pessoas dinheiristas buscam é apenas o dinheiro. O problema não é o dinheiro, como eu já disse, mas o dinheirismo. E pessoas dinheiristas não têm ética, não têm caráter, passam por cima de tudo porque idolatram o dinheiro como o seu Deus. O dinheiro é um dos deuses desta modernidade, pelo qual as pessoas se matam para não ganhar nada, porque um dia desencarnam e vão para um plano próximo aqui na Terra, tendo que pagar tudo o que fizeram, tendo que resgatar seus karmas. É assim, nada fica em vão, nada fica incólume. Por tudo que o ser humano faz, ele tem de pagar um dia, ele tem de resgatar, o mal que ele comete para o semelhante. Então,
Trabalhar em algo que não se gosta pode parecer ruim. Os relacionamentos no mercado de trabalho tornam isso ainda pior, mas mesmo assim é possível aprender alguma coisa com isso e se preparar para poder buscar algo melhor, porque às vezes é preciso fazer o que não se gosta para conseguir se fortalecer, para ganhar uma robustez espiritual, para se desenvolver. E quem sabe daí encontrar algo ou um caminho que leve a algo que se goste mais de fazer ou que se suporte melhor, porque mesmo os melhores trabalhos hoje, né, aparentemente os melhores trabalhos, podem ser insuportáveis em meio aos demais. Dependendo com quem se trabalha, mesmo o melhor trabalho pode se tornar algo horrível, dispendioso, doentio e que faz o ser humano realmente adoecer. Então, trabalhar é algo necessário, não dá para ser vagabundo, não dá para ser vagabundo e viver às custas de alguém. E são inúmeras as dificuldades que enfrentamos no mercado de trabalho, mas tudo isso nos ensina alguma coisa e o importante é seguir em frente. Seguir em frente com bom humor. É preciso ter um pouco de bom humor em meio às tragédias da vida. É preciso rir um pouco das coisas desagradáveis que nos acontecem em meio a pessoas desagradáveis. Um pouco de ironia e bom humor nos ajuda bastante nisso, para podermos quebrar o gelo e seguirmos adiante. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!